Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos ao Palavra de Fé, salvos pela graça. 12 de junho, 20 horas e 10 minutos, aqui no meu relógio. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa mais que querida aqui no Palavra de Fé, o professor Eduardo Fernandes, o nosso querido professor de hebraico instrumental, e nós vamos entender um pouco a importância de se estudar as línguas originais. Mais uma vez, estou extremamente feliz, contente, pela oportunidade de poder aprender um pouco mais acerca das Escrituras Sagradas, convivendo com pessoas mais do que especiais, como é o caso do professor Eduardo, nosso querido Eduardo, ali no Seminário Batista Livre, um seminário sério que existe aqui na região central de Guarulhos, e há 3 anos, juntamente ali com o Gilson Batista, que é o diretor da escola, o Gemierson também de Oliveira, que é o diretor executivo, o Daniel, que faz parte da coordenação. O Seminário Batista Livre tem um corpo docente espetacular. Tive o privilégio de conhecer e estou cursando atualmente ali a pós-graduação em interpretação bíblica, e é maravilhoso conhecer pessoas como o professor Eduardo. Ali apóstolo, sempre digo, né, como bom soldado de Cristo. Seja bem-vindo ao Palavra de Fé, muito obrigado, é um prazer enorme receber o senhor e falar um pouco do hebraico instrumental. A satisfação é nossa. O professor, quem é o professor Eduardo Fernandes Estocheiro? Correto? Estoqueiro ou estocheiro? A leitura é estocheiro, a pronúncia é estoqueiro, mas enfim. O pastor Eduardo Estocheiro é casado com a pastora Simone, pai do Natan, marido de uma só mulher. Hoje em dia é raro, né? Enfim, já virou raridade no meio cristão. E a gente está no Evangelho, nós estamos no Evangelho, assim, tanto eu quanto minha esposa, há muitos anos. Eu praticamente sou nascido no Evangelho. Sou bacharel em teologia, estou fazendo mestrado em teologia bíblica, assim como pós-graduação em interpretação bíblica lá, juntamente com um colega que está me entrevistando. E há muitos anos, praticamente 30 anos, ensinando aí a palavra de Deus e buscando de alguma forma contribuir para os propósitos do reino de Deus. Esse é um resumo do pastor Eduardo Estocheiro. Pastor, quanto tempo o senhor estuda o hebraico? Desde quando o senhor estuda hebraico? Olha, no primeiro momento eu estudei o hebraico, eu já leciono há quase 30 anos, como já dito anteriormente. Então, me envolvendo com a palavra de Deus, no estudo, na dedicação, porque eu tenho a herança de evangelho desde berço. Embora tive um afastamento na adolescência, deu para voltar ainda muito jovem. O hebraico eu fiz aproximadamente, se não me falha a memória, uns 8, talvez quase 9 anos atrás. Nossa. E no primeiro momento, a proposta de fazer o hebraico não foi lecionar o hebraico, foi fazer ou aprender o hebraico com a proposta do meu uso em relação à interpretação bíblica, que eu já ministrava ali por livro da Bíblia, Pentateuco, Evangelhos, algumas doutrinas da teologia sistemática, enfim, de maneira geral, eu já atuava tanto em seminários como grupos menores, em igreja, no discipulado, tanto enquanto pastor ou não, e apoiando outras igrejas. E eu fiz no primeiro momento para um aprendizado pessoal. Aí começaram a me perguntar, em função da interpretação de passagens que eu já ministrava com riqueza de detalhes, que eu tenho rascunhado na minha Bíblia, e tenho como proposta também escrever alguns livros da vida de Abraão, da vida de José, da vida de Jacó. E no segundo momento eu vim agora com esse conhecimento do hebraico e começaram a me pedir para que eu desse o curso, para que eu lhes ensinasse. Aí eu tinha feito só um curso, fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz o quarto curso. Então, fiz 4 cursos de hebraico. Até por conta disso, dessa demanda de alunos que eu já tinha, livro por livro da Bíblia, teologia sistemática, enfim, alguns treinamentos que eu já dava há muitos anos, eu preparei uma apostila simples, uma coisa assim, para ajudar os amigos mais próximos. E eles me ajudavam a pagar o custo, que era muito alto na época,
fora um pouco da minha realidade no momento, com 36 páginas. Posteriormente, ampliei essa apostila para 56 páginas. E, por fim, eu redigi, eu já era escritor de algumas obras anteriores, no caso, 3 obras anteriores. Aí eu escrevi o livro de hebraico, o curso de hebraico bíblico fundamental, que é o livro que nós estudamos no curso, que seria esse livro, ok? Esse livro, 21 por 26, com 116 páginas. E assim surgiu essa situação de lecionar o hebraico bíblico, com a proposta também do pastor Jamierson, que nós já trabalhávamos no ensino, num projeto que tinha aqui próximo, né? Um projeto aqui próximo da minha casa, onde nós trabalhávamos juntos. Eu dirigi um trabalho aqui de ensino e, consequentemente, me fez essa proposta para escrever, para formatar o trabalho de forma mais organizada, em livro. Aí eu ampliei a minha pesquisa, fiquei madrugadas e madrugadas, foi daí que surgiu o primeiro livro. Mas eu já estou me preparando para escrever o segundo livro, já tenho mais conteúdos, mais experiências agora, a experiência prática, lecionando, eu acredito que aproximadamente 5 anos. Aproximadamente 5 ou mais, porque eu já dou aula na Escola Ministerial Antioquia, 5 anos. Então, é de 5 para mais, talvez 6 ou próximo disso. Ô, 6 anos professor, lecionando hebraico. nossa, impressionante. Ô, professor, eu sou aluno de grego lá no Servo de Cristo, e eu Sim, percebo que, conversando com a coordenação lá do mestrado, a coordenação sempre fala, não estuda as 2 línguas originais simultaneamente, né, o hebraico sim. e o grego. E lá nós somos obrigados a estudar em um determinado tempo. O que ocorre? Para poder ministrar essa aula de hebraico, porque o professor Marcos de Almeida ele sempre fala, eu conheço o hebraico, só que eu amo o grego. Isso é uma vocação. Isso o senhor pode dizer que é uma vocação de Deus, esse amor, essa volúpia em poder estudar, ensinar e escrever obras desse tipo, porque o hebraico é um pouco diferente acerca das Sim. línguas atuais, hoje, na época Muito contemporânea. diferente. Muito diferente. Na verdade, comigo, eu vou falar do meu caso pessoal e ao mesmo tempo responder sua pergunta. Comigo, a questão de aprender para ensinar sempre marcou a minha vida, sempre tive essa característica, até que eu tomei maturidade e consciência da minha vocação. Mas seja num trabalho comercial, que eu ensinava os novos vendedores, seja num trabalho de liderança, que eu treinava, enfim, na autoescola, eu fui instrutor de autoescola, uma série de coisas que eu já fiz na vida, eu acabei aprendendo e ensinando quase que imediatamente. É o que eu fui me dar conta dessa realidade muitos anos depois, que isso já acontecia e fluía naturalmente na minha vida. Então, essa questão de aprender, com a expectativa de aprender não só para si, mas para compartilhar com as pessoas, para enriquecê-las de alguma forma. No caso do hebraico, a minha proposta não é simplesmente que as pessoas tenham uma vaidade de falar pelo menos uma noção básica, que é o que eu ensino de hebraico, para ostentar no púlpito. Muito pelo contrário, minha proposta foi incentivar um estudo mais profundo das escrituras. A minha motivação predominante foi essa. Se alguém se perdeu no meio do caminho, não foi por influência de minha parte. Então, eu treinei muitas pessoas no hebraico e que eles tiveram um ganho significativo nesse aprendizado, na questão da interpretação bíblica. E detalhe, eu não sei se por conta aí já entrou, no segundo momento que você falou, entrou um amor. Eu tive uma empatia tão forte que eu sempre fui mais emocional do que racional para mim, em algum momento, eu vou explicar o porquê, a questão do amor e a empatia que eu tenho com os judeus, tanto é que eu tenho muitos amigos judeus, tenho muito contato, eu creio que eu tenho descendência familiar, todavia eu diretamente não sou judeu, mas eu tenho uma empatia, um amor, uma coisa assim, que o hebraico, por mais que no primeiro momento foi difícil, porque é escrito da direita para a esquerda, é algo totalmente novo. Então, no primeiro momento, assustou. Mas eu tive uma graça de Deus, um interesse tão grande, que funcionou como outras coisas da minha vida, que eu não tinha a mínima noção,
e num dia veio no meu espírito, aprende, porque é como se fosse uma direção divina. Eu, particularmente, entendo assim na minha vida, respeito o ponto de vista alheio, mas esse é o meu. Que eu tive uma atração, uma coisa divina, que eu falei para minha esposa, olha, eu já estudei muito a palavra, eu já li vários desses livros que tem aqui, eu já dei fim numa série de coleções que eu já não tenho mais, mas eu vou entrar num novo desafio, eu vou aprender, e não só vou aprender, eu vou aprender bem para ajudar as pessoas na interpretação, e se for o plano de Deus, como eu ensino outras matérias, vou ensinar também o hebraico, mas no primeiro momento eu quero aprender para uso pessoal. E isso aconteceu que eu passei os primeiros dias com um bloqueio muito grande, mas depois que destravou, foi uma coisa assim, dos primeiros 15 dias foi difícil, mas depois que destravou, eu aprendi com uma velocidade que aí eu comecei como autodidata, comprar livro de gramática e tal, aí procurei o segundo curso, o terceiro curso e o quarto curso. Foi algo assim que eu fui me desenvolvendo. Mas tem sim a questão da vocação, do amor, eu acredito nisso também, mas essa vocação, sem a transpiração, sem muito trabalho, sem muita dedicação, também ela acaba ficando no nível da mediocridade. Então eu tentei superar os meus limites, né, que são diversos, mas Deus tem dado graça e eu tenho conseguido fazer um trabalho significativo a nível de alfabetização do hebraico. Excelente, nossa, é emocionante ouvir o senhor. Quando a gente fala acerca do hebraico, o hebraico é o idioma majoritário, temos pequenos trechos do aramaico no Antigo Testamento, professor. Qual que é a diferença do Antigo Testamento nosso, ou Antigo Testamento cristão, para o texto hebraico em si, para o Antigo Testamento judeu, a Tanakh, no caso? Certo, o Tanakh. O Tanakh, na verdade, ele tem a divisão significativa primária é que no Tanakh nós temos 24 livros. Sim. E na Bíblia cristã, quando eu digo Bíblia cristã, não estou me referindo à Septuaginta, que consta inclusive com os livros apócrifos, que foram chamados depois, posteriormente, defendidos pela Igreja Católica como deuterocanônicos. Ou seja, enfim, eu não estou falando desse material, estou falando do Antigo Testamento convencional, daquele que nós acreditamos, entendemos como os 39 livros canônicos. Os 39 livros são a mesma porção dos 24 livros hebraicos. A diferença está na sua divisão. A Tanakh, por exemplo, aliás, para o público que talvez não tenha essa familiaridade com o meio ou com o mundo acadêmico, Tanakh é uma expressão, é um acrônimo, é uma sigla de 3 palavras distintas, Torá, Neviim e Ketuvim. Então, Torá é aquilo que nós conhecemos na linguagem popular e cristã como o Pentateuco. Os Neviim são os livros proféticos e os Ketuvim são, na verdade, os escritos. Vale ressaltar também uma questão muito interessante, o próprio Mashiach, Yeshua, ou o próprio Jesus, no caso, em Lucas 24, verso 44, ele falou acerca dessa divisão. E algumas pessoas que eu já tive, infelizmente, a experiência de ouvi-las criticando muito o Antigo Testamento, muito equivocadamente, falando uma série de coisas de alguém que realmente não tem conhecimento daquilo que fala, na época de Jesus não existia Novo Testamento. As coisas estavam acontecendo a partir da vida de Cristo e vão ser redigidos os textos que compõem hoje os 27 livros do Novo Testamento posteriormente. Então, a Bíblia que Jesus usava era o Tanakh. Prova disso, inclusive, ele autentica essa porção em Lucas 24, 44. Se me permite, eu vou ler. Sim, lógico. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés. Quando ele se refere à lei de Moisés, ele está se referindo àquilo que nós conhecemos como Pentateuco, e o judeu chama de Torá, os 5 primeiros livros. E nos profetas, obviamente, os livros proféticos, e nos salmos. Obviamente, quando ele cita os salmos, é porque é o maior dentre essa categoria dos escritos, porque temos 150 salmos. Então, Jesus, ele autentica essa divisão da Bíblia hebraica, que era a Bíblia, que, na verdade, Jesus usava, os apóstolos usavam, a igreja primitiva usou.
Ok, eu fiz menção de Lucas 24:44, Foi. quando o próprio Jesus, ele fez menção acerca dessa divisão que nós chamamos o Tanar, ou seja, Tanar. Tanar é uma palavra composta, você pronuncia com um tom e meio de R no final, Tanar, Tanar. ok? Um tom e meio de R ou quase 2 tons de R no final. E, então seria uma palavra composta de Torá, Neviim e Ketuvim, ou seja, o Pentateuco, aquilo que conhece, os proféticos e os escritos, ou Torá, proféticos e os escritos. Vale lembrar também, eu ouvi você dizendo enquanto caiu o meu link, mas eu consegui continuar te ouvindo depois. Caiu em minha parte, mas eu continuei te ouvindo. Com relação ao texto hebraico do Tanar, nós temos pequenas partes em aramaico, que não são tão pequenas assim. Elas estão no livro de Esdras, por exemplo, capítulo 4, verso 8, até Esdras, na continuidade, até Esdras, capítulo 6, verso 18. Depois tem um salto para o capítulo 7, ainda também de Esdras, do verso 12 ao 26. Aí temos também Jeremias, capítulo 10, verso 11, e uma porção significativa também no livro de Daniel, capítulo 2, verso 4, até o capítulo 7, verso 28, que é a parte que está em aramaico. Então, predominantemente, a Bíblia é escrita em hebraico, o Antigo Testamento, salvo essas pequenas porções que eu acabei de mencionar. Com relação ao conteúdo do Tanar, ele tem uma divisão diferente, como já fora dito, mas eu vou ser bem objetivo agora, devido ao tempo. Por exemplo, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Torá. E cada um desses nomes, diferente de como é dado, o nome é diferente, porque os nomes eram dados segundo a primeira ou as primeiras palavras do verso em si, do livro em si. Então, os nomes são diferentes. Aí nós temos os Neviim, diferente do nosso caso, essa grande diferença também, é que alguns antigos profetas, os Neviim, por exemplo, Josué, Juízes, Shemuel Aleph, Shemuel Bet, ou seja, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, são considerados livros proféticos na perspectiva judaica. Aí temos outros profetas, tais como aqueles que já também do entendimento cristão, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel, e tem também os últimos profetas, nós conhecemos como os profetas menores. E vamos lá. Eu parei, então, que eu estava falando rapidamente, parei nos livros, por exemplo, de Samuel, Reis, Crônicas, é considerado um só livro. Por isso a diferença entre 39 para 24 é o mesmo conteúdo, porém, não só a diferença de número de livros, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, é idêntico. Tem a diferença do conteúdo de livros, assim como sua respectiva classificação. Então, nós vimos que Josué, Yehoshua, Shoftim, Juízes, Samuel, Aleph e Bet, que é Samuel, Melachim, Aleph e Bet, que é Reis, são considerados livros proféticos, assim como Yeshayahu, que é Isaías, Irmeiahu, que é Jeremias, Yehezkel, que é Ezequiel, e os 12, por exemplo, menores, como, por exemplo, Oshea, Yoel, Amós, Ovadia, Yoná, Micar, Nahum, Havakuk, Sefania, Hagai, Zecharia e Malachi, ou seja, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, livro de Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são considerados um só livro. Por isso que aí você consegue agora entender o porquê dessa diferença significativa, numérica. Um tem 39 livros, outro tem 24, mas posso afirmar que o conteúdo é exatamente igual. Apenas essa diferença de números e também a maneira de classificar. A maneira de classificar é realmente bem interessante também na perspectiva judaica. O que vale é nós estudarmos os dois casos. Nós temos também os livros, por exemplo, Sefer Tehillim, né, de Provérbios, Jó, 5 Megilot, que é Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, enfim, tem os nomes deles aqui em hebraico, Shir Hashirim, que é Cântico dos Cânticos. É lido, inclusive, esses livros de 5 Megilot, eles são lidos nas festas judaicas, das festas bíblicas, nas festas da Torá.
Shir HaShirim, Cântico dos Cantos, é lido na Páscoa, no Pessah. Livro de Ruth é livro em Shavuot, na Festa das Cabanas, que lembra lá quando o povo de Israel morava em tendas. Enfim, até os judeus endinheirados, por mais que o sejam, ou que talvez morem em apartamento, nessa época da festa, por exemplo, das cabanas, aliás, Shavuot é festa do Pentecostes, Sukkot é cabanas. Na época da festa das cabanas, eles fazem uma tenda, ainda que na varanda, onde eventualmente fica uma tenda, ou em algum lugar para fazer as refeições, para fazer a lembrança, sem um teto, época de chuvas, sem um teto, sem proteção num teto, para lembrar da dependência de Deus, ou seja, Deus trabalha com mecanismo didático de memória, de retroceder, olhar para o passado para refletir sobre o presente e ter uma perspectiva adequada sobre o futuro. É algo interessante. Então, esses livros são lidos nas festas bíblicas, né? Shir HaShirim, Ruth, que é Shavuot, que é Pentecostes, Eicha, que é Lamentações, Kohelet, Eclesiastes, é lido em Sukkot, Esther, que é lido na época de Purim, na festa do Purim. E além de outros 3 livros aqui, Daniel, Ezra, detalhe, Esdras e Neemias também é um livro em conjunto, ok? E Divrei Hayamim, na verdade, Aleph e Bet é o livro de crônicas. Então, essa é a grande e significativa divisão. Eu fiz um resumo aqui, que nós já tivemos 2 quedas no link, então eu tentei fazer um resumo, desculpe o transtorno, dessa parte da primeira pergunta, ok? Respondida a primeira pergunta. Ô, professor, ficou bastante claro que o Antigo Testamento nosso, com 39 livros, e o Testamento hebraico com 24 livros são os mesmos. Eu estava até comentando aqui para os irmãos, o que muda só é o conjunto de divisões. Mas qual que é a importância, professor? Qual que é a importância de se estudar o hebraico instrumental? Até que ponto o nosso idioma está distante? Tá. Como já vimos, então, praticamente o Antigo Testamento, ele foi escrito majoritariamente no hebraico. Então, a importância de estudar o hebraico é justamente para facilitar essa compreensão melhor do texto, porque nenhuma tradução vai substituir o texto original. E através do idioma hebraico você consegue ampliar sua compreensão do significado das palavras como um todo, possibilita a condição de analisar as muitas versões existentes, de modo a identificar a qualidade até eventual de fidelidade ou afastamento do texto original, e para se aperfeiçoar no trabalho de exegese do texto bíblico. Essas são as considerações óbvias e básicas iniciais. Então, mesmo que nesse nível do hebraico, a nível instrumental, que eu trabalho, vale lembrar aqui, eu deixar uma observação, que alguns cursos que eu tentei fazer, procurei, no começo, isso há uns 8 anos atrás, que eles chamam de hebraico fundamental ou nível instrumental, muitos desses cursos, o que eles proporcionavam? O conhecimento do alfabeto, o conhecimento dos sinais massoréticos, ou diacríticos, ou nekudot, que é as vogais, né? E dava algumas palavras para impressionar. E esse era o currículo que eu avaliava. Aliás, eu fiz um desses cursos nessa condição. Depois eu percebi que isso estava muito distante da realidade que eu precisava. Aí eu comecei a comprar livros de gramática e hebraico, comecei a estudar agora como autodidata, e quando fiz a opção de um novo curso, já fui mais exigente, mais criterioso, ainda que a maioria trabalhe assim, a não ser que seja num nível muito elevado, e para você conseguir alcançá-lo, o que eles fazem? Vão mordendo várias parcelas, vários modos de curso, fragmentando muito, ao passo que você gasta muito e aprende pouco. Então eles te impressionam. Quando eu fiz a proposta do hebraico bíblico fundamental, eu já pensei no processo de experiência que eu tive, e que não foi legal, eu não considerava ético, eu procurei fazer uma coisa completamente diferente. Para você ter uma ideia, por exemplo, além daquilo que se encontra na maioria dos cursos, mesmo no meu nível de hebraico instrumental ou fundamental, que seja,
eu passo um conhecimento. Primeira lição, vou te dar de maneira muito objetiva, conhecendo o alfabeto. Depois eu vou mostrar variações de fontes, para que quando você pegar uma fonte distinta daquela que você esteja acostumado a encontrar, por exemplo, na Stuttgartense, que é o texto mais utilizado, você, na verdade, não fique confuso, porque tem variações de fontes, assim como tem em qualquer documento que nós pegamos na internet, nos livros, enfim. Depois eu faço um processo de consolidação do alfabeto. É uma técnica que eu já tenho, eu representei há muitos anos passados uma empresa de cursos, entre os cursos, curso de memorização, de leitura dinâmica, tirando os exageros. De fato, eu, particularmente, minha opinião é que esses cursos funcionam. Então, eu peguei um pouco desse conhecimento, mais a experiência didática, e fiz um trabalho para consolidação do alfabeto. Eu tenho várias técnicas de ensinar uma mesma coisa por vários caminhos distintos, ao passo que a pessoa acaba aprendendo. Aí, depois, pontos de articulação, isso é uma noção técnica, né? De onde se pronunciam os sons. Aí, depois, nós vamos conhecendo os sinais vocálicos, conhecendo o Shivá. A maioria dos cursos param por aqui. Param por aqui. E eu ainda vou. Algumas palavras do cotidiano, aí as pessoas ficam bastante impressionadas e acham que decora alguma coisa, mas não entende o hebraico. Essa não é a minha proposta. Aí o que acontece depois desse momento? Aí eu vou ensinar o que é uma conjunção, eu vou ensinar o que é o dagesh, o artigo, preposições inseparáveis e separáveis, adjetivos, substantivos. Eu analiso 80, se não me falha a memória, 81 substantivos. Dentre eles, um dos materiais que eu tenho um dicionário aqui, que ele me proporciona a condição de saber quantas vezes aquela palavra apareceu na Bíblia. Então, até para colocar aqui no livro, eu selecionei aqueles que mais aparecem. Consequentemente, vai ser de maior utilidade para quem vai fazer a pesquisa do texto bíblico em análise. Então, preposições inseparáveis, separáveis, adjetivos, substantivos, pronomes. Aí dei uma introdução geral, básica, mas geral, da gramática, nesse primeiro nível só não aborda a questão de verbos, conjugação verbal, mas você já tem uma noção inicial dos pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles, em hebraico. Aí depois eu proponho aqui 5 análises de 5 textos da Torá, Bereshit, Gênesis, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim, pequenas porções de 1, 2, 3 versos, que a pessoa vai começar a se envolver agora com leitura, com transliteração, com tradução, começando um pequeno texto. Aí ele vai se avolumando. Já depois, na 22ª lição, nós vamos ver um capítulo completo do Salmo, por exemplo, Sefer Tehillim, livro de louvores, o Salmo 1º. Aí, como continuidade, é uma lição independente, embora seja uma lição independente, mas também interligada, nós fazemos na 23ª aula uma introdução básica da exegese, ou seja, aproveitar todo esse conhecimento que é dado no curso para usar na interpretação bíblica. Então, a minha proposta com esse livro, com esse curso, é reportar a pessoa para o conteúdo bíblico. Não é para sair falando, embora conheça alguma coisa de cabeça. Mas como não exercito muito, e não é o meu dia a dia, por exemplo, eu conheço até o hebraico cursivo, eu escrevo também na cursiva, mas é algo que eu dependo de olhar ainda para minhas anotações, porque não faz parte do meu dia a dia. Já o hebraico bíblico, como eu utilizo, o alfabeto quadrático, é algo que já me é familiar no meu dia a dia, na pregação, nos estudos, nas aulas que são elaboradas, enfim. Aí na 24ª aula, e última no caso, então eu tenho uma proposta intrigante, é alfabetizar uma pessoa em 24 horas aula. Obviamente que quando se diz 24 horas aula, não é, obviamente, 24 horas literais e ininterruptas, o que seria impossível. Seriam 2 horas uma vez por semana. Sendo uma vez por semana, vai dar 3 meses. Em 3 meses, se a pessoa for dedicada a acompanhar as aulas presenciais, eu tenho uma característica didática, eu trabalho com ensino bíblico há quase 30 anos, então eu sei o que eu estou dizendo. Eu não seria precipitado e irresponsável de dizer isso que eu estou dizendo agora, se isso não fosse possível. Eu sei, e tanto tenho provado, que tem vários alunos que aprenderam nesse tempo recorde. Então, aprender o quê? A nível de ter uma noção
de leitura, de escrita e de pronúncia correta do hebraico bíblico. Obviamente, ele vai precisar de outros estágios para alcançar outros propósitos, inclusive no próprio hebraico bíblico. Eu vou preparar um segundo módulo agora, ok? E como 24ª lição, eu proponho a sugestão de 3 personagens distintos: Abraão, Avraham, Moshe ou Josué. Abraão, Moisés ou Josué, Yehoshua. Então nós temos aqui esses 3 personagens. O aluno escolhe um desses personagens e, estando em sala de aula, eu divido em 3 grupos. Cada grupo vai fazer um trabalho que tem uma análise de 1 ou 2 versos, uma análise profunda agora, em fazer uma exegese e depois escrever um comentário, apresentar em sala de aula, que fala sobre chamada, mas a partir dessa perspectiva de conhecimento, não só dos comentários, mas a partir do hebraico, ele vai falar da chamada de Abraão, chamada de Moisés ou chamada de Josué, e eu vou contextualizar e aplicar, e depois, por último, eu ministro sobre um desses personagens para os alunos. Esse é o conteúdo do curso Hebraico Bíblico Fundamental. A ideia, né, professor, não é a pessoa falar o hebraico, é a mesma ideia do grego. O texto já está pronto. O aluno, Sim. portanto, vai fazer uma análise morfossintática. Ele vai Sim. trazer para o idioma, para o português, ele vai transliterar para o nosso idioma e vai ali autenticar como se fosse, no caso, isso é fundamental para poder ter uma exegese mais pontual no caso. Mas pensamos o seguinte, professor, caso o aluno ou a pessoa que assistirá o vídeo posteriormente não tenha essa possibilidade de estudar o hebraico por N motivos, quais seriam as outras ferramentas que poderiam ajudar os alunos? Só confirmando aqui, e já ao mesmo tempo vou responder logo na sequência a sua pergunta, nós temos, por exemplo, uma boa carga de exercício, de fato, na leitura também. Então, o aluno vai ter condições também, nesse primeiro nível, de ler. Óbvio que nós temos 24 horas aula de encontro. Posterior a isso, o que é recomendado? Que ele invista no mínimo 20 minutos, o ideal 40 minutos diariamente. Não adianta envolver-se 2 ou 3 horas num determinado dia e ficar o restante da semana sem ver nada. Isso não traz grandes resultados. O segredo para uma língua estrangeira é justamente isso, é continuidade, é ver diariamente uma parcela, que seja 20 minutos, que seja 40 minutos. Então, ao final do curso, os alunos saem na condição de falar sim. Obviamente que para ganhar fluência, ele vai ter que se exercitar. Agora, respondendo essa outra pergunta, como alguém que não estuda, ok. Eu pus aqui, Bíblia de Estudo, por exemplo, que eu recomendo, que eu também utilizo. Tem uma Bíblia de Estudo, palavra-chave, que ela tem algumas palavras na Bíblia, no texto bíblico, grifados e numerados. E esse número vai se reportar para o dicionário Strong de hebraico, ou para o dicionário também do final, ou grego ou hebraico, que vai ter a palavra em hebraico, vai ter a palavra em grego, como vai ter, no meu caso, hebraico, vai ter a transliteração diferente da que eu faço, depois no curso eu explico por quê, vai ter uma pequena diferença de transliteração, e vai ter um comentário em português, ou seja, mesmo aluno que não sabe o hebraico, assim como o grego, ele tem hoje material que vai lhe dar suporte para compreender as palavras, ele só não vai saber pronunciá-las, ele vai ter condições. Então, hoje, se o aluno for dedicado, hoje nós temos uma gama de material muito grande. Aí nós temos, por exemplo, outras coisas que eu recomendo, dicionário bíblico, bons dicionários bíblicos, né? Bons comentários bíblicos do Antigo Testamento, teologia bíblica do Antigo Testamento. Eu acrescentaria ainda, sobretudo para o público que não é um público acadêmico, que não está envolvido como a gente na questão acadêmica, estudando, enfim, que ele compre pelo menos ou pegue uma noção da matéria, de métodos de estudo da Bíblia, assim como uma noção básica de hermenêutica. Esse é o mínimo do mínimo necessário para que o aluno, mesmo não tendo conhecimento dos originais, ele possa se desenvolver. Essas são as minhas considerações objetivas aqui. Interessante. Professor, uma pergunta assim que todo aluno de teologia faz quando ele começa a entrar no seminário, acerca da criação. Porque Moisés, segundo o hebraico, ele é o autor do Pentateuco, dos 5 livros iniciais do Antigo Testamento.
Entretanto, Moisés ele vive uma época completamente distante. Sim. Moisés ele teve assim, qual foi a base da citação de Moisés para poder narrar ali a criação? Teve algum texto base, alguma coisa? Ou tem alguma sugestão, professor? Olha, eu particularmente fiz algumas pesquisas, não é a primeira vez, eu já havia feito. Então, quando você me fez a pergunta, ainda ontem à noite, eu fui procurar onde eu tinha isso guardado e eu peguei algumas possibilidades. Obviamente, eu estou acompanhando também um trabalho de um professor que não é de hebraico, é de exposição bíblica da Torá, e muito boa, e ele fala da crença que alguns povos, assim como os egípcios, os babilônios e outros povos, tinham acerca da criação. E, possivelmente, eu não ignoro a possibilidade de Moisés conhecê-las, uma vez que ele teve aquele preparo acadêmico que ele teve na maior potência mundial da época, que era o Egito. Todavia, eu quero propor aqui algumas considerações. Primeiro, eu quero ir para o fundamento bíblico, que é o nosso foco predominante. Desculpe aí a imagem trêmula, que eu estou segurando o Não, celular na mão. Tá bom? Perdoe aí o desencontro, da próxima vez vai ficar melhor. fica tranquilo, Então, professor. então eu quero fazer algumas considerações aqui. Moisés começa seu registro das Escrituras pela gênese do mundo e da humanidade. Eu fiz um resumo aqui. Como poderia conhecer tantos detalhes, uma vez que ele ainda nem havia nascido? De maneira objetiva, foi o que você colocou, está correto. Deus, o Criador e condutor da história, e ao mesmo tempo inspirador do registro das Escrituras, é o maior interessado na fidelidade dessas informações. Ou seja, Deus é o maior interessado. Sim. Por exemplo, Estevão, em sua mensagem, Estevão, quando vai fazer uma refutação, quando é questionado, quando passa por todo aquele processo, faz um discurso com maestria, que, aliás, parece mais um mestre do que um diácono. É muito interessante, não menosprezando em maneira alguma o diácono, mas ele fala Verdade. como mestre da palavra ali em Atos 7. Por exemplo, Atos 7:38, ele diz: é esse Moisés quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Então, nós temos o registro do Novo Testamento, ou seja, Brit Hadashah, o próprio Jesus autenticou a autoria de Moisés, ele fez menção de Moisés, enfim. Moisés, aliás, o nome de Moisés aparece tanto na Bíblia, que é algo impressionante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é Exatamente. algo interessante. Então, portanto, por meios sobrenaturais, tais como sonhos, visão, a comunicação direta, que Deus falava diretamente com Moshe, e o próprio Deus diz isso, que ele falava com Moisés face a face, todavia, se houvesse no meio do povo profetas, ele falaria através de sonhos e visões, mas com Moisés ele falaria de maneira mais íntima, mais próxima. O próprio Deus diz isso está registrado na Bíblia. E ele também pode, vamos no segundo momento, conjecturar a possibilidade dele ter usado meios naturais, fontes orais e escritas num sentido restrito da palavra. Vamos refletir, vamos pensar numa possibilidade, só para ser analisado, e fica a julgamento, a critério daquele que ouve. Enquanto Deus não havia dado a revelação escrita, ele fez de homens livros vivos, o que é chamada a tradição oral. Observe, por exemplo, isso é um comentário meu que eu já fiz dentro de uma interpretação, quando as pessoas falam, mas nem havia lei no Gênesis, eu falo, bom, depende do que você se refere à lei. Porque Noé conhecia a lei. Como que Noé conhecia a lei? Ele conhecia a lei porque a Bíblia diz que ele separou, que o próprio Deus falou para ele, de animais limpos e animais impuros. E isso é um conceito que vai ser amplamente desenvolvido somente lá em Levíticos 11. Detalhadamente está em Levíticos 11. Ou seja, algo muito posterior. Então, Noé, ele tinha, ou Noah em hebraico, ele tinha conhecimento de uma lei que era corrente, uma lei oral, que era passada de pai para filho. Enfim, observe aqui Gênesis 7:2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas os animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Então, vamos partir desse caminho da tradição ou da lei oral.
vamos perceber aqui, Adão, vamos raciocinar um pouco de maneira objetiva. Eu tenho muito material aqui, já tive muito mais. Então, enfim, tem um balcão ao meu lado esquerdo, tem um livraria, enfim. Eu acabo me perdendo, alguns materiais eu vendi, mas você vai retirando informações daqui e dali, depois você não sabe nem de onde tirou. Sei que isso já está impregnado. Então, Adão, ele viveu 930 anos, ok? E ele trouxe a história da criação, por exemplo, queda até Lameque. Vamos conjecturando essa linha de raciocínio que um dos autores do material que eu tenho aqui, ele fez, salvo algumas falas que são do meu conhecimento aqui, mas o restante tem um livro específico que eu coletei essas informações. Então, Adão vive 930 anos, passa a história da criação e queda até Lameque, pai de Noé, no caso, de quem foi contemporâneo. Lameque foi contemporâneo de Noé por aproximadamente, diz o autor bíblico, eu sei que ele foi contemporâneo, não sabia quantos anos. E o autor do livro, ou melhor dizendo aqui, ele disse por 56 anos. Aí Lameque foi contemporâneo do seu neto Sem, por mais de 90 anos. Por sua vez, a família de Noé, ou seja, a sua família, foram contemporâneos de 7 gerações antes do dilúvio, ou antediluvianas, e 11 pós-diluvianas. Então, Noé viveu os primeiros 58 anos de vida. Por exemplo, Noé viveu até os primeiros 58 anos da vida de Abraão, diz o autor do livro. Não podemos afirmar com certeza, isso já é uma fala minha, porque eu sou cauteloso. Mas é provável, o autor já faz até uma afirmativa, mas é provável que num tempo sem livros, todos os fatos importantes da história preservada por Deus tenham sido contados por Abraão ao seu neto Jacó, Yaakov. Abraão passou para Yaakov. E Jacó deve ter relatado ao seu neto Coate. Ou seja, tem lá do filho de Levi, é Coate. E Coate já vai ser ali próximo à informação, segundo o autor, porque como tem homônimos na Bíblia, eu não tive tempo de pesquisar com detalhes, examinar com detalhes, mas ele fala que esse Coate é o pai, na verdade, de Amram, né? Na verdade, o pai de Moshe, de Moisés. Eu já preciso ver, porque como tem homônimos, eu preciso me reportar ao texto bíblico e não tive tempo para isso. Eu fiz agora na madrugada essa pesquisa. Então, na perspectiva desse autor bíblico, ele cria aqui uma possibilidade que, através desses nomes, e ele contabiliza 7, praticamente a história poderia ter chegado tranquilamente a Moisés. Então, eu penso que tanto nessa possibilidade, que me parece razoável, coerente, essa ideia, eu não vi somente nesse livro, que é um estudo panorâmico da Bíblia, de Ângelo Gagliardi Júnior, como eu vi também no estudo panorâmico de outros materiais, enfim, eu já ouvi essas notícias de maneira fragmentada. Então, eu penso que essa, para mim, me parece uma possibilidade razoável. Ainda tem também o fato que eu estou ouvindo, acompanhando um comentário muito inteligente, muito abrangente, de um professor do Pentateuco, e ele fala do relato da criação na perspectiva dos babilônios, na perspectiva dos egípcios. Quer dizer, são coisas absurdas, que eu tenho uma lembrança fragmentada, não tenho como falar agora de cabeça, mas tenho tudo isso registrado e anotado, só preciso localizar. Então eu penso que Moisés, por questão da inspiração divina, ele não vai se valer de uma coisa total e completamente espúria, deturpada, como uma visão, por exemplo, da babilônica, e por que não dizer até do Egito. Agora, não ignora a possibilidade dele ter sofrido, de alguma forma, de alguma influência no seu entendimento. Todavia, pela condição da inspiração divina e da providência divina, eu acredito que Deus preservou e minimizou, ou talvez nem permitiu a possibilidade de algum eventual erro. Então, eu penso que o caminho sobrenatural, ou talvez o caminho natural que eu apresentei, ou até os dois. Impressionante, professor. Assim, a narrativa que o senhor faz temporal, ela é bastante coerente, porque a tradição oral é algo real. É algo muito real. Real para a Sim. cultura judaica. E o Paul House e outras teologias também do Antigo Testamento,
eles afirmam da criação narrada tanto pelos babilônicos, bem como também pelos egípcios. Entretanto, a criação sempre levado para o lado politeísta, porque a mente desses povos era uma mente completamente politeístas. Inclusive, assim, havia muitas loucuras acerca dessa criação, mas eu fiquei realmente assim impressionado com essa narrativa espaço-temporal que o senhor trouxe. Ele é fantástico. Inclusive aqui, o Sérgio colocou aqui, ó, né, para nós ficarmos, colocou Shalom, Sérgio Lopes, um que nos acompanha aqui no Palavra de Fé. Paz, Sérgio. Okay. Aí ele colocou dessa forma aqui, ó, meu filho que escreveu. Escreveu bem, seu filho, viu? Seja, ô Sérgio, Bruhim, muito obrigado. Diz para ele aí, pastor Robson, Bruhim Habaim. Bruhim Habaim. Bem-vindos ao Palavra de Fé. Bem-vindos em hebraico, né? Amém. Eu vou falar uma coisa para o senhor, professor. Eu não tive muito incentivo, infelizmente, para estudar o hebraico no bacharel, mas eu percebi a importância de estudar posteriormente, e é o próximo idioma que eu vou iniciar agora, em 2021, após o grego. O senhor poderia resumir, professor, por favor, o contexto histórico desse idioma hebraico, por favor? Porque é um idioma muito antigo. Nós estamos falando de quantos anos? 5.000 anos? 4 anos? Na verdade, nós temos aí, eu fiz algumas pesquisas, eu saí um pouco fora só daquela pesquisa nos livros teológicos. Eu particularmente gosto de acompanhar e fazer uma pesquisa no canal de linguística, de linguistas que nem sempre são especificamente, como, por exemplo, nosso doutor, uma bênção para nossas vidas, o doutor Luiz Saião, que também é linguista, e outros que eu gosto de ouvir, mas eu faço esse tipo de pesquisa. Então, eu não vou só nos livros de teologia, os livros teológicos, enfim. Eu tenho um livro aqui de Rabino que eu estou lendo, eu fiz uma impressão aqui, eu estou lendo, não terminei, que é um livro interessante de um rabino que fala da história, e me trouxe elementos novos. Eu tenho, por sua vez, um canal que eu gosto de acompanhar de um historiador, que ele tem algumas informações bem relevantes. E tem um linguista que eu também peguei algumas informações aqui, aliás, ele, pela impressão que foi passada, ele nem cristão mas ele fala com maestria acerca de vários idiomas, entre eles o hebraico, enfim. De maneira objetiva, eu vou dar um resumo aqui, eu vou falar a partir de várias perspectivas. Então, nós temos o idioma proto-semítico. Vamos retroceder um pouco na história. Então, o idioma proto-semítico, ou seja, de origem. Então, nós temos o semítico oriental mesopotâmico. Aí, lá em cima, nós temos eu tenho aqui na minha frente um mapa da raiz, né? Praticamente um mapa mental, que faz essa análise das línguas, ou seja, da origem. Então, proto-semítico, oriental mesopotâmico, acádio, clássico, enfim, babilônio e assírico. Aqui um pouco mais abaixo, o proto-semítico do noroeste, é que vai entrar a ramificação do hebraico. Por exemplo, o aramaico clássico está dentro dessa linha, cananeu, amorita, ugarítico, fenício e hebraico. Essa é o que está mais próximo da nossa realidade. Então, o hebraico é uma influência de várias línguas, que teve os seus estágios. De maneira muito objetiva, nós temos aqui, olha, eu coloquei aqui, eu vou falar, nós temos, deixa eu localizar aqui, então nós temos o semítico muito antigo, dentro dessa língua semítica, depois o proto-cananita, aí temos a influência, por exemplo, o alfabeto fenício. Do alfabeto fenício é que, na verdade, veio o paleo-hebraico. Eu, particularmente, ainda que alguns judeus contestem, alguns judeus, porque por matéria de fé e convicção, reconhecem o paleo-hebraico. E outros, por sua vez, diz que não. Enfim, eu acho isso intrigante, porque os registros são claros, ok? Então, existiu efetivamente o paleo-hebraico, e eu particularmente acredito que, inclusive, a Torá foi escrita no paleo-hebraico e não no alfabeto quadrático que nós temos hoje. Por curiosidade, até para aqueles que não sabem, o alfabeto quadrático que nós temos hoje, na verdade, é influência do aramaico, ou seja, os
caracteres foram retirados do aramaico, que também bebeu da influência fenícia. Então nós temos o fenício, o paleo-hebraico é formado a partir do alfabeto fenício, haja visto que, segundo a perspectiva de um linguista, e também de outro linguista, que é o Luiz Saião, e, enfim, que eu fiz várias pesquisas aqui, desse respectivo linguista, e agora de cunho secular, que não é uma confissão de fé, a Bíblia, enfim, ele fala como simplesmente de uma forma técnica, ele diz que se a Bíblia hebraica, no paleo-hebraico, fosse lido para um fenício naquele momento, ele iria compreender perfeitamente, que era algo muito, muito próximo. Não é esse alfabeto que nós temos hoje. Então passou por uma série de mudanças. Então a língua, tanto é que o hebraico vai ser falado, chamado de hebraico, praticamente muito tempo posterior. Eu tenho os registros aqui no livro, também que eu estou lendo de hermenêutica, eu vou comprando um livro após o outro e vou colocando na fila. E o livro de hermenêutica aqui, eu tinha me esquecido dos textos de cabeça, particularmente, ele fala, interessante, o autor aqui, muito interessante, porque ele me deu as referências bíblicas que eu não me lembrava. Eu tenho anotado em algum lugar do meu material, que eu vou rascunhando sobre hebraico, mas não localizei de bate-pronto. Por exemplo, a Bíblia era chamada língua de Canaã. Isso está no Navi Yeshayah, o profeta Isaías, capítulo 19, verso 18. Então, a língua que hoje nós conhecemos como hebraico, ela vem dessa influência da língua cananita. Então, era considerada a língua de Canaã. Posteriormente, nós temos também, em Reis 18, 26 a 28, nós temos outras referências aqui, que era chamada também de língua judaica. Então, vai ser chamado de língua hebraica muito posteriormente. Então, aliás, esse termo hebraico, eu vou explicar lá em sala de aula, nós vamos trabalhar enquanto nós estivermos lá no curso de hebraico fundamental no Seminário Batista Livre, eu vou dar uma noção bem mais abrangente do que eu consigo fazê-lo aqui, dado o tempo que nós já perdemos com a queda. Então, nós vemos aqui que nem era chamado hebraico. Então, qual que é o hebraico que nós temos hoje? Nós temos a influência de todas essas línguas. Aliás, tem alguns até que dizem que tem influência até dos hieróglifos egípcios. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu posso pegar aqui, eu vou pegar aqui o material rapidamente, para relembrar. Lógico. Que como você não usa no dia a dia, eu me lembro de alguns, acabo não me lembrando de todos. O alfabeto, sim, mas eu digo a pictografia, ou seja, o alfabeto pictográfico é alguma coisa mais próxima da ideia dos hieróglifos egípcios, então eu creio que em algum momento isso foi influenciado também no alfabeto fenício, isso foi influenciado também no hebraico, que, por exemplo, o Aleph que nós conhecemos hoje, ou a primeira letra do alfabeto hebraico, em algum momento lá atrás era a cabeça de um boi, era um desenho da cabeça de um boi, cuja mensagem que passava era força, líder, primeiro, ou seja, comunicava uma mensagem, entende? Cabeça de um boi. Aí, por exemplo, o Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, era uma casa. Aí você tem, por exemplo, é muito intrigante esse alfabeto pictográfico, ou seja, os desenhos. Era o desenho de uma casa. E o significado é em família e casa, em família casa. Agora, curiosamente, é claro que se nós pegarmos um texto ou uma palavra que tem uma abrangência muito grande das letras do alfabeto hebraico, e aliás são 22 principais, e tem as variantes primárias, que são 4, e as 5 sulfite, ou seja, as 5 que aparecem no final do texto, elas alteram a sua forma. Então não são chamados 22 mais 4 mais 5, não, são chamados 22 letras do alfabeto hebraico, que é a mesma quantidade que vem com influência do fenício, também era 22 letras, que era um alfabeto abjad, um alfabeto predominantemente consonantal, não havia vogais. Então o hebraico na sua história, eu vou falar de cabeça aqui para não me reportar a leitura, para ganhar uma dinâmica na comunicação. Então o hebraico, ele sofre essa influência do fenício, e depois também ele era totalmente consonantal. Num determinado momento da história, tem 3
consoantes hebraicas Rei, Vav e Yud. Essas 3 consoantes hebraicas acabaram funcionando como vogais, matris lectionis, ou seja, letras mães de leitura. Lá no passado elas funcionavam como vogais. Aí, posteriormente, nós temos, que é o que chegou até nós agora, né, que é o texto massorético. O texto massorético é o texto predominante, é a Bíblia que nós utilizamos, da Stuttgartensia, que, aliás, tem origem, que foi realizado na Alemanha. Enfim, esse trabalho é um trabalho excelente, hoje respeitadíssimo no meio acadêmico, esse trabalho, que vem de um códice... se não me falha a memória, Leningrado, tem um número aqui certinho dele que eu não me lembro de cabeça, ok? Mas então, o alfabeto em si, ele era totalmente influenciado pelo fenício, passa por esses estágios, enfim, vai sofrendo uma série de processos, de mudanças, e vamos dar um salto agora para a conclusão de maneira objetiva, que eu tive que passar uma série de outras coisas aqui que eu tinha plano de falar, e enfim... perceba que quando chega naquele processo que os judeus vão parar na Babilônia, em 587, 586, enfim, que eles vão para a Babilônia, passam pelo cativeiro babilônico, eles já recebem a herança, na verdade, do aramaico. Que a herança do aramaico não era só daquela região, era de outros povos, até dos medos, persas, enfim, tem uma influência muito grande o aramaico, sírios. Então, eles agora saem falando o aramaico, de modo que o hebraico passou a ser usado mais como uma língua de leitura e de liturgia de culto. Então, continuou-se conhecendo, muita gente sabia, a liturgia de culto era em hebraico, mas o aramaico foi ganhando espaço, aliás, até os dias de Jesus. Todavia, até o tempo em que Eliezer ben Yehuda, já no contexto já mais próximo da nossa época. Agora, no final, eu tenho todas as datas aqui escritas, mas vamos falar de cabeça o processo. Ele volta, ele faz aliar, ele retorna para Israel e tem um sonho. Ele era um jornalista, alguns até afirmam que ele não era só jornalista, ele era também um professor de idiomas. Eu não sei se isso procede, mas eu encontrei fontes que dizem isso. Jornalista, é claro. E ele cria ali um comitê da língua hebraica, enfim, ele cria vários volumes, ele vai ensinando o hebraico, e agora o hebraico nós temos como língua oficial do Estado de Israel. Hoje o hebraico é falado por aproximadamente, se esse número já não mudou, a última informação que eu tinha era que aproximadamente 9 milhões de pessoas, sendo que 5 milhões, a grosso modo, são nativos de Israel. Então, tem judeus espalhados pelo mundo todo. Um dos meus professores, de um curso que eu fiz o bacharel convencional, depois fui fazer um equivalente bacharel na perspectiva da cultura judaica, também concluí. Um dos meus professores, que é um rabino que dirige uma congregação em Israel, ele falou, e ele já foi falar de hebraico, de Bíblia, enfim, até na Finlândia. Ele falou que tem sinagoga lá, enfim, tem sinagoga espalhada pelo mundo. Então, no mundo, os judeus falam hebraico na liturgia de culto, eles podem falar vários outros idiomas dos países em questão. Todavia, quando chega na liturgia de culto, é hebraico, pode até haver uma mistura das duas línguas. Eu já participei de muitos cultos de sinagoga judaico-messiânica, que crê que Jesus é o Messias, ou que Yeshua é o Mashiach, enfim, que tem uma proximidade conosco, ao passo que o judeu ortodoxo, ele mantém um afastamento, porque nós cremos em Jesus. Então é um fato curioso. Outra coisa interessante, só para finalizar, que eu quero ressaltar, é que em algum momento os judeus tiveram uma estratégia maravilhosa, que foi pegar a porção da Torá e dividir em 54 partes, dividir em semanas, que era para ser estudado no Shabat, para ser estudado, ou seja, durante a semana, e no Shabat se encontra. Então, cada porção da Torá é combinada com uma porção dos proféticos, que é combinada com uma porção também dos escritos. E os judeus messiânicos ainda acrescentam uma porção da Brit Hadashah, ou seja, o Novo Testamento, a Nova Aliança. Então, dividindo a Torá e dividindo o Tanakh, o judeu ortodoxo, e o judeu messiânico, toda a porção da Bíblia, dividindo em 54 partes, eles estudam todos os anos a Bíblia toda. Se você parar para estudar
parar para estudar no sábado a porção da Torá, tem uma tabela que é seguida. Se você fazer uma retrospectiva dessa tabela, você vai saber até por que Jesus estava lendo Isaías e a porção que estava sendo estudada naquele dia. Justamente porque é algo que já era... Isso é feito até o dia de hoje. Eu tenho judeus aqui nos meus contatos que me mandam a porção da Torá da semana, constantemente. Manda espanhol, eles espalham pelo mundo. Então é algo muito intrigante, que foi o quê? Mesmo. Foi fortalecendo a língua, vai fortalecendo, enfim, o estudo da Torá. Por isso que o judeu, quando um cristão, se não souber fazer uma abordagem, quer evangelizar um judeu que não é messiânico, ele vai ter muita dificuldade, que na cabeça do judeu ele fala, olha, não sabe nada de Bíblia. Porque um judeu, então na concepção dele, um não judeu é um ignorante. E nem sempre isso corresponde à realidade, né? Então nós vemos assim que uma pessoa realmente dedicada, salvo os que não são, então se ele tem 30, 40, 50 anos, ele estudou a Bíblia 50 vezes, toda. É algo muito intrigante e de um valor. A partir do momento que eu soube disso já aproximadamente uns 8 anos, eu comecei a acompanhar um pouco dessas porções e perceber como esses textos eles acabam entrelaçando-se na perspectiva judaica, eles acabam combinando. Por que eles combinam uma porção da Torá, especificamente com uma porção do profético? Então você vê que tem muita coisa a ver, não é algo aleatório, não é algo ao acaso, é algo feito com muita consciência do texto bíblico e do texto hebraico. É impressionante. Eu particularmente, eu vou falar para o senhor, professor, que eu vou assistir novamente toda essa live, porque, assim, o contexto histórico, assim, que o senhor está trazendo, assim, é fantástico. A leitura de Jesus não foi uma leitura do acaso, mas não. era uma coisa semanal dentro de um grupo de estudos. Era estudado. Olha, professor, e vendo isso que o senhor está falando, eu entendo agora de uma forma ainda mais clara o porquê Yahweh, Deus, escolheu Israel, escolheu os judeus, a dedicação que eles têm em relação a essa tradição, que é uma tradição boa. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor acerca disso. É muito interessante todo esse contexto histórico, tudo. Algumas cópias do texto hebraico foram localizadas em Qumran recentemente. Sim. E nós temos algumas cópias dos textos em hebraico. Desses textos, professor, dessas cópias, quantas traduções chegaram até nós? Tem como mensurar? Olha, eu, na verdade, não consigo, porque eu não tive tempo de pesquisar, e eu tenho algumas informações iniciais aqui, eu não me lembro de cabeça, porque eu assim, não sei... Eu vou falar algo aqui inicial, você vai entender. Acredito que foram produzidas, por exemplo, eu coloquei aqui acerca nossas Bíblias foram produzidas a partir de cópias dos originais. Enfim, dos originais, original nós não temos... É sabido no meio acadêmico que não tem nenhum original. O que se tem, ou seja, os autógrafos, não se existe mais. O que se tem são cópias dos originais. E a partir de uma análise, inclusive, da crítica textual, aliás, eu acabei de ouvir um professor, um pastor, uma pessoa especialista em crítica textual aqui, no caso dele, não era o que eu esperava ouvir, porque era do Novo Testamento. Mas o conhecimento dele é vastíssimo. Eu ouvi ainda há pouco, antes de nós começarmos a live, e ele falou acerca de alguns procedimentos que são feitos para perceber a autenticidade do documento. É algo extremamente sério, que não dá para detalhar aqui, que as informações são muito amplas e também tem algumas linguagens técnicas. Agora, vindo aqui, por exemplo, eu coloquei aqui o Códex, por exemplo, de Alepo, cerca de 920, e o Códice de Leningrado, cerca de 1008, são as mais antigas cópias manuscritas completas do Antigo Testamento ou da Tanakh. No entanto, a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, em 1947, em Qumran, levou a história dos manuscritos judaicos 1 milênio para trás desses códices. Ou seja, retrocedeu. Aproximadamente 800, 900 manuscritos encontrados em Qumran, cerca de 220 são referentes, cerca de 220, não toda essa quantidade, mas aproximadamente, segundo a pesquisa que eu fiz, são referentes ao Antigo Testamento, ou seja, ao Tanakh.
Então, quantas cópias foram produzidas, eu não sei te informar, pelo menos não agora, ok? Mas então o que nós temos, eu particularmente, eu considero, para mim, uma boa versão hoje, que eu utilizo, ARA, a vista Almeida, revista e atualizada, ARA, Almeida RCF, Almeida Corrigida e Fiel, Fiel. são as que eu tenho como, sabe, para mim, que eu me identifico mais, que eu acredito que se aproxima mais da ideia do original, quando você vai pesquisando na Bíblia. Embora eu reconheça e acredito também no valor, haja visto quem estava por trás, entre o grupo que formou, por exemplo, a NVI, o valor de uma linguagem mais adaptada para se contextualizando, né, com a linguagem de hoje, que se aproxima mais, porém, mais segura do que uma Bíblia NTLH e outras tantas, a Bíblia Viva. Eu, particularmente, se é para facilitar a linguagem, no máximo a NVI. Então, eu tenho essas 3 versões. Então, nós temos boas versões, seguras O senhor versões. gosta da Hoje, nova versão transformada, professor, a NVT? eu não tive a experiência com esse texto ainda. Curiosamente, não chegou às mãos. Eu tenho aqui a NVI, que eu uso como comparação. Eu gosto da ARA, eu gosto da Corrigida e Fiel também, da Almeida. Corrigida e Fiel, é a RCF, né? A Isso, RCF, não me falha a RCF. memória. Almeida Eu, Revista Corrigida e Fiel, a Fiel. RCF. Exatamente, são as 3 que eu me utilizo aqui. Agora, Eu li essas versões, inclusive agora estou lendo a NVT. Foi uma certo. sugestão do Dr. Kirchner lá no mestrado, porque ele é professor de hebraico e ele Sim, participou da coordenação da NVI e NVT. Inclusive, certo. lá em Gênesis capítulo 5, versos 2, a tradução de Adão e Eva, desculpa aqui se eu aportuguesar, tá bom? Fica tranquilo, que Tá, isso. Ha-Adam, que é humanidade, traduzido para o português como humanidade, porque é uma ideia representativa de toda a humanidade ali no casal. E o professor estava falando acerca dessa tradução NVT. Como o senhor, essas traduções que o senhor passou, ele confirmou que são realmente boas. A ARA, a Almeida Corrigida e Fiel. Corrigida e Fiel, bem como a NVI, que ele participou da coordenação, e ele também sugeriu a NVT dentro Eu dessas gostaria traduções. de conhecer, é válido. Por exemplo, Adam, ou Adamá terra, Adam, as pessoas falam que especificamente se refere ao Adão. Adam, na verdade, vem de Adamá, que não significa necessário e obrigatoriamente, especificamente, somente o Adão. Dentro do contexto bíblico, às vezes se refere à raça humana. E a palavra, por exemplo, para homem é Ish. Ish. Em contrário da mulher, Ish vê Ishá, homem e mulher, e homem e mulher, ou melhor dizendo. Então, Adamá, então foi retirado de Adamá, Adam, o Adão, mas também, tanto é usada essa palavra Adão, então a pronúncia seria Ha, que é aspirado, né, suave, que é a rei, a letra rei que está aí. É o artigo definido a, as, o, os. Então, Ha, Adam. Ha, Adam é o Adão, ou Adão no sentido gênero humano, né, a humanidade, que a palavra para homem é Ish. Só E, lembrando, para tentar ajudar, contribuir aí com o seu hebraico. que isso, professor? Inclusive, uma da teologia, não sei se é de Paul House ou Smith, eu não me lembro, o Alt, que eu não lembro, ele fala acerca dessa, que no Antigo Testamento tem por 544 vezes a palavra Hadam, ou Adão, no caso, como essa linha representativa de todos. Eu fiquei assim muito impressionado com essa linguagem hebraica. Inclusive, eu coloquei como um dos pontos do trabalho do Seminário Batista Livre. Eu não sei como o professor João vai Sim, analisar. Professor, é muito interessante sim. tudo que o senhor falou. Eu particularmente, o Sérgio Lopes, ele colocou aqui, eu fiquei realmente assim, impressionado. Ele colocou aqui, interessante mesmo. Embora a internet ou o computador, não sei, não tenha colaborado, mas assim, foi bênção do céu. Bênção dos céus mesmo, como diz a minha esposa. O pastor Alex colocou aqui, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, paz, pastor. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Professor, e qual o conteúdo assim do curso fundamental do hebraico bíblico? O senhor colocou como último ponto, mas o senhor acabou até adiantando para nós Eu acabei acerca. já falando. Você quer que
Apresenta Redou para a gente, novamente. apresenta aí o material aí para os nossos, para as Ok, pessoas que vão. Apresenta o ok. material do senhor aí. Eu sei que o senhor O está livro, segurando. esse livro seria do curso, é o formato 21 por 26, desculpe o Ah, transtorno, que eu estou tranquilo. 21 por 26, 116 páginas, eu vou abrir em formato de apostila aqui para ficar mais fácil. Então, qual que é o conteúdo? Aliás, entre as coisas que contém no livro, que eu te falei, das lições, eu te falei na ordem, eu citei as lições na ordem, eu não citei uma ideia que Papai do Céu me deu. De vez em quando ele me dá algumas ideias. Que Legal. nosso Papai do Céu é criador. E o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que enfim nos conecta com ele, com o Mashiach Yeshua. Então eu vi numa das aulas, agora eu peguei outro carro novamente, mas eu estava sem carro, fui dar aula lá no Vale da Bênção, na Escola Ministerial Antioquia. Dou aula lá há mais de 5 anos de hebraico bíblico. Aí num dia eu estava corrigindo o trabalho dos alunos, vim lendo, e eu normalmente dificilmente vou dormir no ônibus, então eu estava lendo e olhando o trabalho dos alunos na pasta, foi quando eu percebi alguns equívocos que muitos alunos estavam tendo entre uma letra e outra. Isso já é avisado em muitos cursos. Ó, toma cuidado com essa letra, que tem certa semelhança com essa outra, você tem que tomar cuidado com determinados detalhes. Aí eu pensei, para minimizar essa problemática, enfim, eu fico pensando, idealizando, criativo, eu sou extremamente didático quando estou ensinando. Aí eu criei o caderno de caligrafia hebraica. Eu criei uma estratégia que é um caderno, todavia no livro já tem as páginas, então você não só vai aprender a escrever, vai aprender a escrever com qualidade, com precisão. Isso não é presunção da minha parte, não. Simplesmente você vai constatar pelo material. É uma coisa simples, mas é uma ideia que eu tive, estratégica. Então, cada espaço tem um propósito. Um lugar você coloca consoante, outro lugar você coloca vogal que vai acima da consoante, ou ao lado, acima, digo, ao lado esquerdo, ou abaixo, no meio, enfim, ou do lado esquerdo. Então, tem toda uma estratégia para você não só aprender a escrever, mas escrever com qualidade. Então, tem algumas páginas de caligrafia hebraica. Ao passo que você vai escrever, eu já tive experiências de estar em sala de aula de pessoas cujo conhecimento, tanto de hebraico, cultura judaica, era algo interessante de se ouvir. Eu simplesmente, é uma postura ética, mesmo porque eu também não estou no nível, e não tenho nenhum problema de falar isso. Eu sou tranquilo, não tenho essa vaidade. Então, não estou no nível do Luiz Saião, não estou no nível, por exemplo, do Carlos Augusto Vailate, enfim, são pessoas que eu admiro nessa área, mas eu faço um trabalho com excelência dentro da proposta que eu me proponho a fazer. Eu conheço um pouco mais, conheço, mas não domino ainda. Quando eu dominar, eu já lanço o segundo livro. Então eu sou cauteloso, mas pelo menos nesse nível que eu faço o trabalho, a pessoa vai aprender a escrever com excelência. Eu já percebi pessoas, já presenciei pessoas que têm um conhecimento da língua, têm um conhecimento da cultura, mas quando foram escrever, eu estava presente em determinados ambientes, quando for escrever, eu notei vários problemas, vários erros. Quando você altera uma letra, você altera o significado, não tem como, isso é inevitável. Não é apenas você omitir uma vogal, que aí pode se manter pela raiz a mesma, como o judeu hoje, o judeu veterano, ele não vai usar nem as vogais. Ele não precisa das vogais, mas ele tem o domínio do contexto. Se você não tem o domínio do contexto, a raiz ali, sem as vogais, pode possibilitar muitas coisas. Então, as vogais, ou seja, as nekudot, ou os sinais diacríticos, ou sinais massoréticos, como é mais popularmente conhecido, Sim. ele minimiza os riscos de uma pronúncia equivocada. Então, essa foi a proposta ao criar os sinais massoréticos. Manter e preservar, sabe, na verdade, a pronúncia original, para não chegar de maneira distorcida lá na frente, o que é muito válido. Eu, particularmente, trabalho com sinais massoréticos, trabalho com transliteração, e no meu curso hebraico, do curso de hebraico bíblico fundamental, eu trabalho escrevendo muito. Então, o aluno escreve muito. Então, não tem negócio de aula teórica. É teórica, é um pouco teoria prática. Teoria prática. Então, a aula é extremamente prática. Não tem outro caminho para aprender o hebraico. Todavia,
Em 3 meses, você vai aprender a ler, escrever e pronunciar corretamente para esse nível inicial de exegese. Isso eu não tenho dúvida e não é nenhuma presunção, é convicção. Sem fazer jabá, professor, eu já vi um aluno na SBL dizendo que em 3 meses aprendeu o hebraico e já estava ali já fazendo sua análise morfossintática, estava todo feliz e foi aluno do senhor. E ali Sim. na SBL, na pós-graduação, nesse segundo semestre, pós essa pandemia, que graças a Deus já está indo embora, nós estaremos ali. B'Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus o Messias. Nós estaremos ali na SBL aprendendo com o senhor um pouco mais desse idioma que é tão fundamental para a nossa compreensão e também para a nossa vida acadêmica, porque por meio de nós, assim, nós podemos alcançar outras pessoas e Sim. elas serão assim alcançadas por vidas como a do senhor. Ô, professor Eduardo, muito obrigado assim, por participar do Palavra de Fé, embora tenha dado vários problemas na conexão, mas o vídeo vai ficar. Me perdoe os Fique em paz. contratempos. Então, o que Fique em vai paz. salvar é mais as informações do que a qualidade do vídeo. Me perdoe os Não, transtornos. não, o áudio está muito bom. Eu vou posteriormente editar o vídeo cortando essas partes que acabaram, infelizmente, caindo, para ele poder ficar num tempo reduzido e as pessoas acompanharem na íntegra. E depois eu mando para o senhor poder divulgar Combinado. aí nas redes sociais do senhor tudo. E eu sempre deixo, professor, aos convidados 5 minutinhos para poder trazer uma palavra que Deus inspire os nossos convidados, aos ouvintes do Palavra de Fé, Salvos pela Graça. Eu vou sair, professor, tá bom? E o senhor vai ficar Tudo com a tela bem. cheia para poder, nesses 5 minutos, poder trazer uma palavra de Deus aos amados irmãos. Tá bom, professor? Ok, vou fazer 5 minutos. Isso, se o senhor se Combinado. empolgar, eu percebo. Tá bom, tá bom. É Amém? que eu amo tanto falar da Bíblia que se você falar 2 horas, eu fico pregando 2 horas aqui. Eu amo falar da Bíblia. Tá bom, professor? Ok, Daí eu já retorno já, tá bom? Pois não, pois não. Ok, eu quero propor a vocês uma reflexão de praticamente 3 versos aqui de maneira muito objetiva. É certo que num tempo maior daria para fazer uma análise mais profunda, mas de maneira objetiva, vamos ler aqui Gênesis, Bereshit, capítulo 12. Me perdoe o transtorno aqui, que tivemos problema com o computador, e eu estou gravando a partir do celular, segurando nas mãos, enfim. Mas dá, pelo menos, para ouvir com qualidade. E o texto diz, vou ler diretamente no texto em português para facilitar e vou contextualizando no hebraico. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Tem um segredo que eu vou dar no curso de hebraico que eu não vou falar aqui. É um segredo sobre essa terra que Deus disse que vai mostrar. E no hebraico você descobre algo depois, através de outros textos, que Deus diz que ainda vai mostrar, mas tem algo intrigante aqui. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E tu serás uma bênção. Vale mais ser do que ter. Na cultura de hoje, não. É mais o ter, a busca de algumas pregações, de algumas denominações, lamentavelmente, a ênfase está mais no ter do que no ser. Isso é algo muito intrigante, que na verdade é um prejuízo para o reino de Deus. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como será bendita todas as famílias da terra se Abraão viveu, foi chamado aos 75 anos, morreu aos 175 anos, ou seja, teve um século na sua chamada aí, entre a sua chamada e, enfim, a sua vocação, e ele se tornou aquele gigante na fé, que é diferente do início aqui, que ele está oscilando entre aquela pessoa que tem fé, em alguns momentos tem dúvida, e comete alguns equívocos, nós sabemos de alguns deles, mas eu não vou me alongar aqui, mas chega a ser aquele gigante da fé do capítulo de 22 de Bereshit, ou de Gênesis.
Perceba aqui, quando o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra. A palavra aqui, o verbo lech lechá, de ação aqui, lech lechá, sai-te, vai-te, vá, anda. Deixa eu ver se estou conectado ainda, não sei se interrompeu. Vá, anda, todos. Você me ouve, pastor? Vá, anda. Estou te acompanhando. Ok, eu pensei porque minha imagem travou aqui, eu fiquei preocupado de ter caído novamente. Estou te ouvindo. Então, lech lechá, a expressão que está aqui no hebraico é vá, anda. Então pode ser vá, anda, vá por ti. Então não somente vá, não somente anda, não somente responde em fé o comando e a chamada que eu tenho para a tua vida e um plano grande e maior, plano esse que Deus vai revelando a ele lá na frente, vai falar até do processo que a descendência dele vai passar no Egito, e Deus dá com riqueza de detalhes antes de acontecer. Porque Deus, assim como o contexto também diz no Navi, ou profeta Yeshayahu, e nós percebemos que ele vê o amanhã como se fosse hoje. E tem a revelação do Deus que, na verdade, conta o final da história antes da história começar. Então Deus já havia falado para Abraão o que a descendência dele, na verdade, iria passar. Mas é intrigante aqui que lech lechá, essa palavra do original, você pesquisar na raiz etimológica, significa vá, anda, obedece, responde a um chamado e uma vocação por fé. Mas também não só vá, anda, pode ser vá em ti. É possível essa tradução também, vá em ti. Ou seja, vá por ti, não somente vá, anda, pode ser vá por ti ou vá em ti. Ou seja, Abraão, ao responder essa chamada, ele estava respondendo a uma chamada dentro de um plano divino que abençoaria a vida de muita gente, das nações, mas também abençoaria com certeza a sua própria vida e a vida da sua família. Ele estaria fazendo a favor da sua própria vida. Deus o tira de Ur dos Caldeus, Deus o tira, na verdade, de uma terra de idolatria. Se revela a ele de maneira particular e vai dar segredos para ele interessantíssimos, e vai multiplicar, e tem a promessa da multiplicação da sua descendência. Mas vale lembrar que o texto também, essa expressão lech lechá, vá em ti, vá por ti, vá em ti. O que dentro de Abraão, o que nele, na verdade, precisava ser mudado, os passos que ele deveria dar em relação ao chamado e à vocação divina na vida dele, quais os processos de transformação ele deveria passar para alcançar o propósito divino, o ideal divino. Obviamente que nós sabemos, eu já fiz alguma exposição, ou seja, algumas pregações, do capítulo 12 ao 22, de uma maneira panorâmica, ou eventualmente, quando mais tempo, divide em 2 ou 3 porções, e ao analisar, você percebe o Abraão lá, que chega a ser um gigante da fé, que tem convicção plena, que ainda que ele tem que abrir mão do seu filho, que ele tanto desejou, tanto pediu, idealizou no seu coração, estar junto com aquele filho, ter o filho. Deus dá o filho, Deus deu, depois pede o filho de volta. E esse Abraão acredita agora, se tornou esse gigante na fé, porque certamente entre os processos de responder a chamada divina, ele foi também nele, ele foi por ele e ele foi nele buscar as transformações de que ele precisava. Ele tinha muitos, na verdade, oscilações no seu comportamento, como é certo o registro das páginas do texto sagrado. Mas ele foi aprendendo, ele foi se desenvolvendo, ele foi amadurecendo e se tornou esse gigante na fé. Vale observar que cada lugar que ele parava, ele se voltava para Deus e levantava um altar. Abraão era um homem de altar. Abraão se voltava para o eterno. Abraão tinha um coração, ele respondeu à chamada divina, e nesse processo ele foi sendo ele foi sendo transformado, foi sendo mudado, ao passo que ele se tornou esse gigante na fé, e da sua descendência vem ali Abraham, Yitzhak e Yaakov. De Yaakov vem
as tribos. Da tribo de Judá vem o Mashiach Yeshua. E do Mashiach Yeshua vem a possibilidade desse texto, a parte B do verso 3, se cumprir. Todas as famílias da terra serem abençoadas. Por quê? Pelo Mashiach Yeshua, pela salvação, que na verdade é obra da redenção, idealizada pelo Pai, idealizada pelo Eterno, e na verdade antes da fundação do mundo. O Cordeiro, ou desde a fundação do mundo, são dois textos distintos entre Pedro e Apocalipse. O plano de Deus já estava em execução, o plano de Deus já estava, na verdade, pronto para entrar em operação, para resgatar o ser humano caído, através do Mashiach Yeshua, que é o cumprimento dessa bênção, dessa promessa, dessa palavra que o Eterno liberou para Abraão. Verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como ele iria abençoar todas as famílias da terra se ele viveu 175 anos? Obviamente que Deus estava falando também da sua descendência. Deus estava falando do povo israelita. Deus estava falando das tribos. Deus estava falando também da tribo de Judá e consequentemente, posteriormente, é óbvio, o Mashiach Yeshua. Eu quero deixar aqui essas pequenas considerações iniciais desse texto, um caminho para você começar a pensar. O Deus que chama, o Deus que te tira, na verdade, de um lugar de trevas, o Deus que nos tirou, me tirou, te tirou, na verdade, um charco de lodo, um tremendal de lama, firmou os nossos pés sobre a rocha, sobre o Mashiach Yeshua, sobre a sua palavra, nos tirou num terreno, na verdade, de escuridão e nos enxertou no reino do Filho do seu amor pelo Mashiach Yeshua, e foi nesse processo que nós fomos buscando interiormente entender essa chamada, entender essa vocação, que vamos sendo transformados de glória em glória, segundo a imagem do Mashiach Yeshua. Que essas considerações sejam, na verdade, um momento de reflexão para você, que a despeito das suas muitas limitações, das minhas, das nossas limitações, Deus não se equivocou ao te chamar. Deus sabe por que te chamou. Ele sabia das suas limitações. Ele conhecia as suas fraquezas. Elas, na verdade, não têm a capacidade, na verdade, de neutralizar o propósito de Deus, a não ser que você não queira responder a sua chamada e vocação. A despeito da minha, sua, nossa ou nossas limitações, o alvo de Deus em nossas vidas e chamada vai se materializar e o nome do Eterno será engrandecido e, consequentemente, muitas vidas serão alcançadas pelo poder dessa palavra que transforma, que edifica, que consola, que vivifica, que é apta para salvar, para redarguir, para instruir em justiça. Essa palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, que discerne. Na verdade, ela venha nos transformando em cima da chamada que já temos recebidos do Eterno, no Mashiach Yeshua, e com auxílio do Ruach HaKodesh, com poder do Espírito Santo e da palavra do Eterno, que você receba renovação agora da tua chamada, uma nova unção. Eu declaro sobre a tua vida Hadash. Hadash é uma palavra em hebraico que significa novo. Eu declaro Hadash, novo tempo, nova unção, novo óleo, unção fresca, novo ânimo, para se aprofundar na palavra dele e na intimidade do Eterno. Vale lembrar também, eu amo o mundo acadêmico, mas que nós não podemos entrar no mundo acadêmico e ficar somente academicistas. Nós temos que ter intimidade com o Eterno, intimidade com oração, fogo no coração, mas também amor pela palavra. Então, vida de oração é o conselho aqui de um velho pastor. Vida de oração caminha junto com a meditação e com o estudo da palavra. Que Deus prospere a sua chamada, prospere a tua casa, prospere a tua família no Mashiach Yeshua. Lehitraot, até breve. Pastor Eduardo, meu Deus do céu. Olha aqui, ó, o Sérgio Lopes colocou, meu Deus, que maravilha, colocou aqui até lágrimas. O pastor Alex também colocou aqui, meu Deus, coisa maravilhosa. Essa introdução. Que coisa linda, pastor. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Eduardo você Fernandes. Também.
Estocheiro. Isso, agora saiu. Estocheiro. Por participar aqui do Palavra de Fé, Salvos pela Graça. É uma honra ter o senhor. Já recebemos aqui o Sinaúque Monteiro, que é um Eu professor também participei. conosco. Participou aqui o Wilson Martins, nosso professor de Também filosofia. participei, claro, Agora, nós prestigiamos os colegas. Agora está o senhor aqui conosco. Chamarei outros também colegas ali do SBL, chamarei também outros professores para poder participar. Como eu falei para o Wilson Martins, é uma honra receber professores que, embora não estejam conhecidos assim de uma forma midiática, como os grandes homens de Deus estão, mas também são homens capacitados, teólogos de verdades e homens responsáveis pela palavra de Deus. Professor Eduardo Martins, professor Eduardo Fernandes, perdão, muito obrigado por participar do Palavra de Fé. Foi uma satisfação estar com você, com o público do canal Palavra de Fé. Eu deletei um canal antigo, deletei os vídeos antigos e criei um novo canal agora. Não tive tempo de fazer vídeos de qualidade, mas o conteúdo é debaixo de muita oração, Amém. Debaixo de muita reflexão, de muito estudo. Então eu comecei a colocar um conteúdo e o nome do canal é o meu próprio nome completo para facilitar me encontrarem, Eduardo Fernandes Estocheiro, no YouTube. Caso queiram conhecer o meu trabalho, eu vou estar postando novos trabalhos lá, novos vídeos. Grato pelo apoio, estamos aí nos ajudando reciprocamente e que o reino de Deus seja ampliado e o nome do Eterno glorificado. Grande abraço, Lehitraot, até breve. Amém, professor. Deus abençoe, muito obrigado. Forte abraço. Até mais. Amém, pessoal. Acabamos de ouvir, eu coloquei aqui o nome, Eduardo Fernando Estocheiro. É o nome do canal do YouTube do professor Eduardo. Se inscrevam no canal do professor Eduardo. Professor Eduardo, que palavra, né? Mas que palavra, meu Deus do céu, que homem de Deus. Que Deus o abençoe. Que palavra, Eduardo Fernandes Estocheiro, isto. Coloquei de forma correta, mas eu vou colocar depois na descrição ali deste vídeo, eu vou colocar a descrição, vou pegar o link do canal do professor Eduardo e vou disponibilizar no Palavra de Fé. Que palavra, né, pessoal? Olha, sinceramente, foram uma das melhores palavras que eu ouvi aqui no Palavra de Fé, salvos pela graça, este caminhar que Deus nos chama para podermos gradativamente crescer e progredir dentro da vocação que Deus nos chamou. Muito obrigado por acompanhar mais uma live, embora tivemos alguns problemas técnicos, tivemos alguns problemas de conexão, mas no final deu tudo certo. Como disse ali o Sérgio Lopes, firme e forte. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a cada um que tem acompanhado, orado. Curtam esse vídeo, compartilhem nas redes sociais e caso você ainda não se inscreveu, se inscreva no Palavra de Fé. Sexta-feira que vem estará conosco o professor, o teólogo Rodrigo Marques, pastor de jovens. Pessoal, o Rodrigo, eu estive conversando com ele ontem e anteontem. O conteúdo da próxima live, ele vai falar acerca, olha só, pessoal, sexualidade, vai falar acerca de drogas, vai falar acerca de vários aspectos atuais e que estão próximos aos jovens. E ele é pastor de jovens da Igreja Evangélica Pentecostal Adventista da Promessa, e ele estará conosco aqui na semana que vem, sexta-feira, às 20 horas. Forte abraço, Deus abençoe, muito obrigado e até nossa próxima live.